Olá, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando nosso estudo bíblico. É uma alegria nós estarmos juntos, mesmo que virtualmente, para conhecermos aquilo que o Senhor tem preparado e ministrado sobre o nosso coração. Que a sua vida continue sendo para a glória de Deus e que você se torne um grande instrumento nas mãos do Senhor. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, essa série que está baseada nas cartas do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos continuar essa série com a graça de Deus. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e darmos sequência à nossa exposição, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco no próximo sábado, a partir das 19h30, na nossa programação Família Adoradora. Será um tempo muito especial. Estará conosco o cantor Carlinhos Veiga, trazendo aí a sua banda. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar alguns cânticos e vamos celebrar ao nosso Deus. Eu quero convidar você para estar conosco, então reúna sua família e não deixe de participar da programação Família Adoradora aqui no Templo da Sexta Igreja. 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 10, nós vamos ler esse texto bíblico, continuando a nossa série Esperança Viva. Nos diz assim o texto bíblico: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O apóstolo Pedro aqui agora, ele vai falar sobre a importância do respeito nos relacionamentos que nós temos entre o povo de Deus, o relacionamento da família da fé. Pedro já falou sobre a importância de nós respeitarmos as autoridades, a importância de nós respeitarmos os nossos empregadores, os nossos patrões, a responsabilidade que o marido tem de respeitar a sua mulher e a mulher respeitar o seu marido. E agora, finalmente, Pedro vai falar sobre a necessidade que nós temos de respeitar uns aos outros dentro da comunidade chamada igreja. É certo que dentro da igreja nós temos dificuldades, problemas de relacionamentos. Nós somos diferentes, as pessoas são diferentes umas das outras. A Bíblia diz que cada membro desse corpo chamado igreja tem os seus dons, tem a sua vocação. E quando nós lidamos com pessoas diferentes, acima de tudo com pessoas pecadoras, porque aqueles também que são membros da igreja são também pecadores, nós temos dificuldades, nós enfrentamos lutas. Não é porque nós estamos dentro da comunidade da fé que nós estamos blindados de dificuldades de relacionamento. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, tropeçamos. E é por isso que o apóstolo Pedro aqui, a partir do versículo 8, ele vai nos dar alguns conselhos, algumas orientações de como nós devemos tratar uns aos outros. E Pedro começa, o versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro aqui ele vai usar a palavra finalmente. Isso significa que Pedro está encerrando uma sessão. E qual que é a sessão que Pedro está encerrando? É a sessão do respeito dos relacionamentos, que Pedro começou a tratar lá no capítulo 2. E como que nós devemos então tratar o nosso irmão? Nós devemos ter o mesmo sentimento. A prova do nosso amor a Deus é o nosso amor aos irmãos. Você só pode afirmar que ama a Deus se você amar o seu irmão, o seu próximo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que está sendo tratado aqui por Pedro. Esse sentimento que abençoa o próximo, esse sentimento que respeita o próximo, que edifica as pessoas,
Esse é o sentimento que nós devemos ter e desenvolver ao longo da nossa vida cristã. Ter o mesmo sentimento, a mesma mente. Pedro não está falando de uniformidade, mas ele está falando de unidade. A uniformidade é impossível. Nós jamais seremos uma comunidade na qual todos os membros são iguais, idênticos. Mas nós podemos ser unidos, podemos viver a unidade, podemos promover a comunhão que Deus ensina. Então, o seu papel como discípulo de Jesus é lutar em favor dessa unidade, que precisa estar estabelecida dentro da igreja, que precisa ser uma área forte da igreja, que precisa ser os alicerces da igreja para que ela caminhe bem. Nós devemos ter o mesmo objetivo de Jesus Cristo. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. A prova do nosso amor a Deus é o nosso amor aos nossos irmãos, ao nosso semelhante. E nós temos quem nos inspira. Nós temos quem pode nos inspirar. Nós temos um modelo a ser seguido. O modelo é Jesus Cristo. Ele é o exemplo de compaixão, ele é o exemplo de misericórdia, ele é o exemplo de humildade, ele é o exemplo de alguém que devemos seguir para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que nós nos tornamos bênção na vida um do outro. Sofrer com o outro, essa deve ser uma ação nossa. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes se alegrar com os que se alegram é fácil, mas chorar com os que choram é mais difícil. É necessário, é importante nós nos alegrarmos com a vitória das pessoas, com as conquistas dos nossos irmãos. Não é hora de você ficar cabisbaixo, chateado, porque o seu irmão recebeu uma bênção, uma vitória. É hora de você se alegrar com ele. É tempo de você sorrir com seu irmão e, se necessário for, chorar com ele, para que Deus seja glorificado na sua vida. Refere-se a uma amizade carinhosa ou um amor de irmão. Esse é o relacionamento que nós devemos ter. Quando Pedro diz fraternalmente, ele está se referindo a uma amizade que se doa, uma amizade que abençoa o próximo, uma amizade não baseada em interesses, mas uma amizade baseada em servir, em ajudar, em estender a mão. Nós devemos ser misericordiosos e humildes. Esse é o chamado de Deus para nós. Você quer ter bons relacionamentos? Você quer viver bem com as pessoas? Então seja misericordioso, seja humilde. Você quer gerar marca nas pessoas? Você quer que as pessoas jamais esqueçam de você? Então seja misericordioso. Abençoa o seu próximo. Seja humilde no seu comportamento. Não pagando mal por mal, injúria por injúria. Nós precisamos aprender a bendizer, a falar bem das pessoas. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você tem falado bem das pessoas? Você é alguém que tem um comportamento de abençoar o seu próximo com palavras boas? Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. Eu e você, nós fomos chamados para falar bem das pessoas. Essa é a finalidade, o propósito para o qual Deus nos chamou. No verso 10, Pedro continua: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Pedro aqui está falando sobre a necessidade, a importância de nós cuidarmos da nossa língua. A boca tem poder para bendizer e poder também para amaldiçoar. Nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Tiago, ao escrever a sua carta, ele fala sobre o poder da língua, como que a língua pode destruir. A língua pode ser como fogo e destruir muitas coisas. A língua é como uma flecha.
À medida que a palavra sai da nossa boca, não tem como mais voltar atrás. Você falou e acabou. Então cuide das suas palavras, cuide daquilo que sai da sua boca. Que a sua boca saia palavras de bênção, palavras que coloquem as pessoas para cima, palavras que possam edificar, fortalecer, promover comunhão. Que as suas palavras possam trazer não divisão, mas unidade. Que as suas palavras possam gerar um bem-estar nas pessoas, possa gerar um clima bom para que as pessoas tenham o desejo, a vontade de permanecer ali. Verso 11, Pedro continua: aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós devemos buscar a paz, devemos nos empenhar nisso. Que o empenho da sua vida, que o desejo do seu coração seja em buscar a paz. Que você tenha paz com todos os homens. Que você pratique o que é bom. Que você possa se apartar do mal. E que o seu comportamento seja um comportamento que glorifica a Deus. Você foi chamado para apartar-se do mal. Você foi chamado para buscar a paz e empenhar-se por ela. E que você possa buscar aquilo que Deus tem preparado para fazer através da sua vida. Quando Pedro nos diz para nós empenharmos em buscar a paz, isso significa que nós temos dificuldades de promover paz. É por isso que nós precisamos empenhar por alcançá-la. Que esse seja o foco, o seu referencial. No verso 12, Pedro termina: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus está vendo e ouvindo. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos é o Deus que tudo vê. É o Deus que está atento a todas as coisas. É um Deus que enxerga tudo. E no devido tempo Ele vai fazer justiça. No devido tempo Ele vai cumprir o seu propósito. Enquanto nós aguardamos a justiça de Deus, o nosso papel, a nossa responsabilidade é apartar-se do mal, é praticar o que é bom e buscar a paz e empenhar por alcançá-la. Que esse seja o lema da sua vida, que esse seja o seu foco, a sua referência de vida. Apartar-se do mal, fazer o que é bom e buscar a paz e se esforçar em alcançá-la. Que Deus nos abençoe, que como igreja nós possamos crescer em Cristo, que como povo de Deus nós venhamos priorizar esses relacionamentos, o relacionamento com as instituições, o relacionamento com o empregado, com o patrão, os relacionamentos dentro de casa, dentro do lar e os relacionamentos dentro da comunidade da fé. Que nenhum desses relacionamentos falta respeito. Que nenhum desses relacionamentos venha faltar respeito. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja uma bênção. E que o respeito esteja em todas as áreas da sua vida. E em todos os relacionamentos que você cultivar. Que o nosso coração esteja sempre disposto a obedecer a Deus e a imitar a Jesus Cristo, aquele que nos ensina como viver nesse mundo e nos tornarmos a cada dia uma grande bênção. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série Esperança Viva. Antes de nós concluirmos, finalizando mais esse estudo, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre os nossos relacionamentos. Ore em favor da sua vida. Ore em favor de todos os relacionamentos que você tem. Seja dentro da igreja ou fora dela. Seja dentro da sua casa ou fora dela. Seja no seu convívio com o seu patrão, o seu empregado, ou qualquer pessoa que você conviver. Que você se torne e seja a cada instante uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é uma bênção na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Abençoe os maridos, as esposas,
cada cônjuge que está nos assistindo nessa hora. Que o Senhor abençoe as famílias, que haja crescimento, amadurecimento, fortalecimento espiritual. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue guiando e conduzindo o nosso coração. É que nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas que a sua vida continue sendo para a glória do Senhor. Deus abençoe, um forte abraço e até logo.